do pa da de do ya do pa da de do ya wa ye do we a ga de pa da de do ya wa ye do we a ga de pa da de do ya do pa da de do ya do pa da de do ya wa ye do we a ga de pa da de do ya wa ye do we a ga de pa da de do ya do pa da de do ya Olá amigos, tudo bem? Eu sou Fábio Cavalcante e sejam todos bem-vindos ao meu podcast. No episódio de hoje nós queremos abordar um tema muito especial e que tem tudo a ver com a região onde eu vivo, a Amazônia, que é a questão indígena brasileira, nossos povos originários. E também queremos tratar um pouco sobre os desafios da educação indígena no país. Todos nós aprendemos na escola um dia que a história do nosso país começou praticamente lá em 1500, quando as caravelas portuguesas comandadas por Pedro Álvares Cabral chegaram aqui e descobriram o Brasil. Mas hoje sabemos que essa visão está completamente equivocada, né? Isso porque já havia civilização aqui, povos muito bem estruturados com sua língua, cultura, costumes e rituais. Ou seja, havia gente aqui que sabia muito bem o lugar onde pisava. E a terra que um dia passou a se chamar Brasil já tinha um nome para grande parte desses povos, Pindorama. E nós também aprendemos que esses povos ficaram conhecidos como índios, mas até esse termo é considerado problemático. Para o professor e antropólogo Fausto Mandulão, o termo índio é genérico e cheio de conotações políticas e preconceituosas, usados para denominar os povos pré-colombianos. Por isso, ele e muitos outros estudiosos preferem o termo povos originários ou simplesmente povos indígenas. Bom, desde Cabral, os povos indígenas têm travado verdadeiras batalhas. Eu estou falando aqui de batalhas mesmo, com muita crueldade envolvida. Isso porque esses povos sempre lutaram em prol da sua identidade, cultura e liberdade, e não aceitavam se submeter ao domínio branco eurocêntrico. Essa luta se fortaleceu e migrou para outras áreas, como a da própria educação. E por quê? Porque todo esse processo de colonização portuguesa no Brasil envolveu uma verdadeira dominação quanto à identidade dos povos indígenas, onde os portugueses estabeleceram que esses povos precisavam assimilar toda a cultura europeia. Isso envolveu não apenas o idioma, mas também os costumes, a religião, vestimentas e até o próprio nome. Sim, vários indígenas foram forçados a adotar um nome que não era o seu, simplesmente para agradar os homens brancos. E para reverter isso, os povos indígenas lutaram muito, como eu já disse, para garantir a preservação de sua própria cultura e identidade. Um dos nomes que devem ser lembrados como um dos principais precursores dessa defesa dos povos indígenas no Brasil é o professor e aviador Marcos Terena. Ele foi um verdadeiro ativista pela causa indígena no país. Desde cedo, ele, que veio da aldeia de Taunay, no Mato Grosso, conheceu o preconceito principalmente durante a sua trajetória escolar. Ele não tinha problema em aprender, pois sempre foi um bom aluno. O problema mesmo era com os demais alunos que o faziam de chacota, chamando muitas vezes de não civilizado, isso só para usar um termo um pouco mais polido. Esse preconceito se estendeu por praticamente até a vida adulta de Terena, quando ele ingressou na carreira militar. Após ter sido aprovado no vestibular para a aeronáutica, ele e seus companheiros, também indígenas, eles não receberam o devido apoio que era reservado a todos os recrutas. Mas isso não deteve Terena. Ele absorveu todo o conhecimento sobre aviação e comando de aeronaves e se tornou o primeiro indivíduo indígena a se tornar piloto comercial. Daí vem o termo que foi concedido a ele, de aviador. Falando um pouco sobre a carreira política do Terena. Ele liderou diversos levantes pelo país em defesa dos povos indígenas. Isso ainda quando ele estava no início da carreira militar, protestando contra a Lei 6.001 de 73, que na época classificava o indígena como relativamente incapaz de ocupar funções como a da própria aeronáutica. No ano de 1977, que vieram para Brasília de 7 povos distintos, com apoio da FUNAI. Naquela época a FUNAI tinha um departamento de educação e que concedeu bolsa para nós estudarmos aqui. Mas o sistema de segurança nacional dos militares tinha um general chamado Golbery Couto Silva, que foi o mentor
do serviço secreto do governo brasileiro, do governo militar. Ele cometeu um erro com a gente, porque ele fez uma carta reservada e o objetivo desse general, conforme ele escreveu na carta, recomendada à FUNAI, era expulsar os índios estudantes de Brasília. Isso inclusive impediu por 3 anos que ele assumisse qualquer função dentro da instituição militar. E foi apenas com o parecer da Força Aérea Brasileira que essa lei perdeu completamente sua força, oportunizando a Terena e outros indígenas exercerem suas atribuições como aviadores. E falando um pouco sobre a parte da educação, é importante entendermos algumas definições a respeito. Fausto Mandolão, que eu já citei aqui no início e foi um conterrâneo aqui de Roraima, infelizmente faleceu no ano passado, afirmava que é preciso distinguir a educação indígena e a educação escolar indígena. Parece a mesma coisa, mas não é. Primeiro, educação indígena se trata da educação tradicional dos povos originários, aquela que se começa na infância, no âmbito familiar, da comunidade, seguindo por toda a vida adulta. É onde aprende-se os costumes, as tradições, o conhecimento mítico e religioso, ou seja, é a própria educação indígena. Já a educação escolar indígena, segundo Mandolão, refere-se ao aprendizado de indígenas quando inseridos na cultura branca, por assim dizer. É quando os indígenas passam a aprender sobre a ciência, a história, a geografia, do, digamos, mundo branco. Ou seja, quando os estudantes indígenas passam por todo o processo de educação básica, chegando até a faculdade, dentro da cultura não indígena. E voltando a falar um pouco sobre o Terena, em seu artigo intitulado Posso Ser Quem Você É Sem Deixar de Ser Quem Sou, ele defende a educação indígena, o respeito às tradições milenares dos povos originários, mas também defende que o indígena tenha acesso à ciência dos brancos, ou seja, que haja condições plenas para que o estudante indígena ingresse na educação escolar indígena, como eu falei, e aprenda todos os conhecimentos presentes na cultura branca, como forma de contribuir com a própria identidade indígena. Ou seja, que o indígena se torne médico, advogado, jurista e até astronauta se for preciso, para que esse conhecimento retorne para a comunidade em forma de benefícios. E tudo isso sem abrir mão dos conhecimentos originários, das tradições e dos costumes próprios dos povos. A luta ainda continua. Ainda há muito a ser feito para que de fato a identidade, a cultura e os costumes dos povos indígenas tenham seu lugar de destaque. É certo que hoje é possível dizer que muitos avanços já aconteceram. Muitas conquistas podem até ser comemoradas, mas a que custo? Tudo foi sob muito sangue derramado, muitas lágrimas, muito sofrimento, mas, sem dúvidas, nada disso foi em vão. Nossos povos seguem com toda força e vitalidade, levando consigo por todos os cantos uma cultura rica, magnífica e fascinante.